Saúdo a chegada de todos vocês para acompanhar o Giro das 11. Vamos fazer um debate importante agora com o economista celebrado Luiz Gonzaga Beluso, para saber a quantas anda a economia brasileira. Antes de saudar o Beluso e deixá-lo fazer aqui uma introdução, só dar uma notícia urgente para todos vocês de que a Polícia Federal está investigando os abusos da intervenção militar, né, no Rio de Janeiro, há 5 anos atrás, ainda no governo Temer. E nós estamos aqui, quer dizer, a Polícia Federal fez ação contra a suspeita de fraude na intervenção do Rio. Braga Neto, o ex-vice-presidente, é um dos investigados. São 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Ex-ministro de Bolsonaro, que é o Braga Neto, foi o interventor à época. Só para completar a informação, a investigação busca apurar os crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa, supostamente praticadas por servidores públicos federais, quando da contratação da empresa norte-americana para aquisição de 9.360 coletes balísticos com sobrepreço no ano de 2018. A Polícia Federal não está aliviando nada para esse passado obscuro da cena brasileira, meu querido Beluso. Tudo bom com o senhor? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem? Estamos indo, né? O Brasil está um pouquinho melhor, né? Está um pouquinho melhor. Até porque, do ponto de vista, digamos, mais abrangente, nós estamos num roteiro mais próximo dos caminhos da civilização e da civilidade. Isso já é uma vantagem muito importante, né? Que o país esteja caminhando nessa direção, sem exatamente essas trombadas primitivistas, digamos assim, né? Então, nós estamos caminhando com dificuldade, porque a vida social e política e econômica não é fácil, não é uma coisa simples, que você resolve de uma maneira imediata. Isso tem trabalho, tem participação social, tem avanço, etc. Não existe nenhuma situação em que você possa caminhar na direção de um desempenho melhor, sobretudo da economia, sem você se dedicar a um trabalho muito escalfante e persistente de construção, senão não vai. Essa visão de que você tem uma fórmula que vai resolver tudo, isso é da cabeça dos positivistas e empiristas, que são os economistas. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, vai lá para fazer. Eu estive lá nos meus tempos, vai lá para fazer, para você ver quanto é bom. Você tem que levar em consideração as restrições que você tem, sempre mantendo o rumo mais... E tem que atualizar sempre a própria concepção teórica da arte, da economia e da política, né, Beluso? Quer dizer, é muito dinâmico, né? É como escreveu um economista americano, que é bem razoável, chamado Alan Blinder. Ele escreveu e falou a arte da política econômica. Escreveu um livro que vale a pena ler, a arte da política econômica. Ele diz, não é uma ciência no sentido, digamos, mais comum e corrente da ciência. Aliás, eu fiquei impressionado com a Natália Pasternak, que escreveu um livro fazendo uma crítica à psicanálise, dizendo que não é uma ciência. Que judiação, hein? Que falta de formação cultural assustadora. Ainda bem que ela não falou de economia, né, Beluso? Pois é, a economia também não é uma ciência no sentido que ela imagina que as ciências biológicas ou físicas, se bem que se ela levasse em conta as dificuldades do conhecimento biológico, etc., ela se daria conta que você tem muitas incertezas e muitas imperfeições nesse conhecimento. É uma ação permanente de compreensão, de entendimento, é isso que na verdade, os gigantes sobre os quais nós
sobre os ombros dos quais nós nos apoiamos, nos ensinaram, né? Que você não conhece tudo. Você, na verdade, tem que questionar o que você acha que você conhece, que você sabe, para que o conhecimento possa avançar. Se você, na verdade, se fecha numa bolha de cientificidade, né? Imagina se o Einstein tivesse conformado com a física newtoniana, não teríamos a teoria da relatividade. Ele seria acusado pela Pasternak de charlatão. Isso. Assim como Heisenberg avançou, outros nos fizeram avançar na física quântica, né? Que é uma física que tem uma visão do mundo físico muito peculiar, né? Muito diferente das relações meio tanto quanto unívocas da física newtoniana. Mas, enfim, isso aí eu não sou especialista em nada. Eu sei que você, Beluso, também é um amante, enfim, da literatura de maneira geral, o que é absolutamente importante para qualquer tipo de formulação teórica, né? Quando a gente vê um jurista que conhece literatura, a gente já tem outro olhar. Você vê que o Sérgio Moro nunca leu um livro, nunca leu um romance na vida. Agora, você chegou a ler o livro da Pasternak para se irritar, não? Eu estou lendo. Você está lendo? Já estou lendo. Eu comprei o e-book na Amazon. Não devia fazer propaganda da Amazon, mas eu sou um cliente contumaz. Então, eu comprei e estou lendo. Como eu estou lendo outros também. Claro. Realmente. Outro dia, você falou na literatura, né? Eu estava lendo, a propósito de um debate entre economistas, eu estava lendo Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que é um livro que eu gosto muito, porque a Jane Austen era uma escritora inglesa, né? Da época, digamos, vitoriana, e uma mulher muito, assim, modesta, mas que emancipada, né? Emancipada, que era uma mulher maravilhosa, um espírito maravilhoso, né? E eu estava lendo Orgulho e Preconceito. E tem um trecho do Orgulho e Preconceito que me é particularmente caro, em que ela fala de um senhor arrogante que entra num baile e só dança com duas moças, né? E continua transitando por todas as cadeiras, mas despreza todas as outras, né? É um exemplo assim tão claro de soberba, né? De falta de relação com o próximo. E ela é maravilhosa, genial. Assim como o nosso Machado de Assis, né? Que eu tenho, pelo qual eu tenho grande admiração. É um dos maiores romancistas, cronistas e criadores de contos maravilhosos, como, por exemplo, o Medalhão, né? Medalhão. Você conhece a teoria do medalhão? Conheço o medalhão. A teoria do medalhão não me lembro. Qual que é a teoria do medalhão? A teoria do medalhão é o pai que chama o filho. Eu fiz uma paródia disso com o Bolsonaro e o filho dele, o que vive, como é o mais velho? O mais velho é o Flávio Bolsonaro. Não, o segundo. O Carluxo. Carluxo, é. Não, aquele outro que vive lá nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro. O cara tem um monte de filho, né, o Veloso? Então eu fiz uma paródia do Bolsonaro falando com filhos que ele, na verdade, tinha que se prontificar para ser um deputado, um senador e na verdade, depois se transformar no medalhão, né? O texto é muito engraçado, do Machado, né? Porque ele, no fundo, está falando exatamente dessa forma de compreensão do mundo, né? Em que o sujeito se acha melhor que os outros, que essa é a marca né? É a marca do bolsonarismo, né? É o sujeito ressentido, né? Que não vale nada. Não vale nada, não, é um exagero, mas que tem uma certa dificuldade de se portar socialmente, né? Não vale nada, eu não gosto dessa expressão. Não. E que, na verdade, quer se alçar, assim, é o que, Gustavo, eu estou impressionado, muito impressionado, com o efeito que as redes sociais estão produzindo nas pessoas, né?
Eu escrevi outro dia, num debate, porque o sujeito fala as minhas ideias, não existe essa coisa de minhas ideias. Você captura as ideias que você recebe, né? E se você tiver um mínimo de competência, talvez você processe algumas de uma maneira que dignifique aquelas que você recebeu, né? Mas essa visão egótica e personalista me preocupa muito, né? Porque quando eu digo isso, as pessoas falam, não, isso é falsa modéstia. Não é. Eu sinto profundamente um desconforto quando eu vejo essas coisas e às vezes vejo que elas repontam em mim mesmo, porque eu fui educado por um pai que era de uma modéstia, era um juiz de direito de uma modéstia impressionante, né, que cumpria o seu dever ali, aplicando a lei, e fui seminarista dos jesuítas, que me impingiram isso de uma maneira muito forte. Então, quando eu vejo essa explosão de egomania, eu leio, olha aqui meu artigo, não saiu não sei aonde, olha aqui, eu fico impressionado, viu? Deu um estrondo, né? A gente ainda está digerindo, né, esse processo, Exatamente. somado ainda ao que aconteceu na pandemia, que mudou também a dinâmica, né, subjetiva do mundo todo, né, das pessoas que estão conectadas e tal. A gente vai ter de ter maturidade, inteligência e paciência para digerir esse universo digital. Ô Beluso, eu quero aproveitar muito, muito, muito sua presença aqui hoje para a gente falar de economia, mas antes de falar, inclusive, você é um interessado por essas questões também, que são de ordem filosófica, é tão bom te ouvir sobre isso. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a cena atual do governo brasileiro, no sentido de que nós temos várias frentes, né, nesse momento progredindo, várias frentes. A investigação com relação aos crimes da quadrilha Bolsonaro, delação do Mauro Cid, por exemplo. Nós temos no Congresso uma relação ali entre o governo e o parlamento para aprovação de matérias, e nós temos uma relação com a nossa mídia que vai tratando desses temas de maneira um pouco seletiva, mas eu creio que o Brasil está avançando a despeito de interesses ainda contrários que nós temos na sociedade. Faz um balanço. O que você está achando por exemplo, da performance da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, de todas desses desafios, que a gente tem um desafio de apurar o que foi feito, os crimes que foram praticados recentemente no Brasil, no governo brasileiro, e, por outro lado, acenar para um novo mundo, quer dizer, meio ambiente, etc. Quer dizer, são temas muito, muito quentes, né, para a gente lidar ao mesmo tempo. Como é que você faz? Como é que você elabora essa questão? Então, Conde, eu vejo essa mudança de tom e de perspectiva que nós estamos vivendo, né, como um retorno para a trilha da civilização. O que estava acontecendo, né, era um processo de desconstrução do Estado moderno, a partir da apropriação privada das suas funções. Né? Esse para mim, era o ponto central. Né? Veja só o que é, na verdade, o símbolo, o que dá significado a isso é a questão das joias, porque, na verdade, eles receberam as joias como se fossem coisas particulares, quando as joias foram entregues ao Estado brasileiro na figura do seu presidente. Isso pode parecer uma coisa pouco importante, mas não é, né? Porque se você tiver a oportunidade de ler o livro do italiano Enzo Trovato, ele faz uma análise muito bem feita dessa questão do Estado moderno. Ele é um cientista político e economista de esquerda, muito
interessante, e ele tem um livro que é chamado Pós-Fascismo. Porque o fascismo não é um evento assim particular na história. O fascismo é um processo que se desdobra, às vezes, até mesmo nos interstícios da vida democrática, não é? O fascismo é uma forma de reação aos desequilíbrios e desencontros de uma sociedade que produz desigualdade, que produz concorrência e frustração, né? E se você for olhar os episódios do fascismo histórico, você vai ver que todos eles se apoiaram nessas circunstâncias de frustração, não aceitação do seu próprio destino. Você se junta para protestar de uma maneira que signifique você oprimir os outros, não é? Eles falam tanto em liberdade, mas quando eles falam em liberdade, eles estão falando da opressão ao outro, eliminação do outro, não é? A não aceitação da diversidade das pessoas. Eles querem se juntar numa malta, num grupo que, na verdade, possa impor. Veja só o exemplo do Javier Milei na Argentina, né? Ele se diz um anarcocapitalista, mas ele é um fascista, né? Ele é um fascista, porque ele não aceita a diversidade. Eles não conseguem aceitar isso, é só você observar o que aconteceu na Alemanha e na Itália, quando isso ocorreu. A gente não pode confundir esses episódios históricos tópicos com o fenômeno do fascismo como um fenômeno típico das sociedades capitalistas excessivamente liberais, tanto que ele se chama anarcocapitalista, né? Porque você, na verdade, solta as forças que não são exatamente as forças de inclusão, de equilíbrio do mercado em cima da população. E aí você produz essa rebelião, essa inconformidade, né? Vale a pena ler o livro dele, muito interessante, assim como os livros clássicos, né, como Behemoth, do grande jurista alemão, todos textos muito interessantes, assim como também outros livros sobre o fascismo, como, por exemplo, o Norberto Bobbio, que tem um muito interessante também. Você acha que o Brasil está vencendo esse trauma gigantesco do fascismo? Quer dizer, a gente vê a extrema-direita hoje no Brasil, enfim, com todos os recursos financeiros que a gente sabe que ela tem, mas ela está bastante acuada, quer dizer, porque o discurso realmente meio que se desmantelou com a revelação de tantos crimes, né? Pois é, Conde, aí é isso mesmo. Na verdade, o que está se sobrepondo, o que está constituindo essa nova fase é uma coisa muito importante que a gente está observando. Você mesmo falou das investigações, depois o processo, depois, na verdade, a decisão judicial. Tudo isso faz parte de uma composição muito importante do Estado moderno e da vida moderna. Eu considero, por exemplo, considero Thomas Hobbes o maior pensador liberal, porque ele, quando olhou a guerra que ele presenciou no século XVII, né, na Inglaterra, que deu origem depois até ao Banco da Inglaterra, com a tomada do poder pelo holandês lá, ele é importante porque ele falou, olha, a liberdade só é possível ser preservada se você tiver um Estado capaz de sancionar e de punir aqueles que tentam, por conta da ambição e do medo, se apoderar da figura dos outros. É um gênio.
é um precursor do verdadeiro liberalismo, né? Importantíssimo, tanto que, assim como o Rousseau também, tanto que o Karl Marx e outros pensadores socialistas se valeram muito deles para estabelecer as questões relativas à liberdade, à autonomia do indivíduo, etc. Né? Porque, frequentemente, o marxismo foi entregue a uma visão que tinha a ver com a sua suposta aplicação na União Soviética, né? Depois do Lenin, que era um sujeito muito bem dotado e muito cuidadoso, tanto que ele tentou a nova política econômica, a NEP, né? Tentando, na verdade, fazer uma coisa muito parecida com o que o Deng Xiaoping fez depois. Eu acho que o Deng Xiaoping se inspirou na NEP do Lenin. Aliás, há vários indícios sobre isso. Mas o que eu queria dizer é que uma das questões que, na verdade, está sempre presente é a questão de como você coaduna o convívio social com a liberdade do indivíduo, com a autonomia do indivíduo. Essa é a questão central, não é? E sobre ela nós temos vários episódios de sobrevivência disso, né? Vamos pegar, por exemplo, a diferença entre as respostas depois da crise de 29, 30, né? As respostas do Roosevelt e a resposta na Alemanha e na Itália, né? A Itália foi antes, foi em 22, mas no caso da Alemanha, é muito claro que foi uma resposta a uma crise da economia de mercado monetário financeira capitalista, né? Quem quiser se informar bastante sobre como isso foi debatido, né, deve ler as memórias do banqueiro do Hitler, né, chamado Hjalmar Schacht. Vale a pena ler, porque ele não era propriamente nazista, mas ele era um cara que tinha uma visão não liberal da economia, né? E ele foi responsável por retirar a economia alemã depois da crise de 29, que ficou 3 anos ali gerando 20% de desemprego. Ele tirou a economia alemã. É claro que ali em circunstâncias políticas muito especiais, mas o próprio Keynes dizia, apesar do mal, ele fez o certo do ponto de vista econômico para tirar, apesar do mal. Né? Porque essa recuperação da Alemanha deu subsídio para a chegada do Hitler, né, ao governo. Não, na verdade é o seguinte, a crise deu um impulso, porque o Hitler disputou algumas eleições, em 30 disputou uma, mas ele conseguiu vencer em 33, né? E aí ele tomou posse, mas aí, nesse momento, entre 28, 29 e 33, a economia alemã mergulhou numa depressão, assim, desesperadora, com 20% de desemprego, uma coisa terrível, os caras comiam cachorro na rua, né? Impressionante, né? Assim como eu estava conversando outro dia com o Vinícius, que trabalha num restaurante aqui, um italiano muito inteligente, e ele me contando que no pós-guerra, né, imediato pós-guerra, na Segunda Guerra, a escassez era tão grande que os italianos aprenderam a comer passarinho. Pois foi dramático, né? Aliás, sem querer te interromper, meu querido Beluso, no meio da sua resenha, a Europa volta a ser uma questão de grande preocupação, no sentido de que eles estão submetidos ali aos interesses dos Estados Unidos. Praticamente, eu vejo, a gente costumava chamar a América do Sul quintal dos Estados Unidos, né? Eu já estou quase dizendo que a Europa é o quintal dos Estados Unidos, com essa história da você tem toda a razão. Na verdade, o comportamento dos governos europeus, nesse momento, por exemplo, vamos observar o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, etc., com esse conflito com a União Soviética. E não se trata da gente achar quem é o bonzinho, quem é ruinzinho.
O fato é que o conflito verdadeiro, né, a Rússia é apenas um mediador desse conflito. O conflito verdadeiro é dos Estados Unidos e o mediado, carregado pela OTAN, Estados Unidos carregado pela OTAN com a China. Né? Esse é que é o... Eu acabei, não quero falar dos meus artigos, que é horroroso, mas eu escrevi na Carta Capital agora um artigo sobre as trombadas geoeconômicas, porque são trombadas, né? Que vêm de longe, porque, em geral, as pessoas ficam em cima do fato que aconteceu agora. Tem que olhar como essa constituição da sociedade global, do capitalismo global, ela é formada de conflitos e danças e contradanças, né? Isso vem desde sempre, né? Vem desde lá do mercantilismo, mas se você pegar o final do século XIX, quando os Estados Unidos e a Alemanha começam a sobrepujar, eu sempre uso a Inglaterra, né? Ninguém pode explicar a Primeira Guerra Mundial sem esse conflito. A Primeira Guerra Mundial é fruto desse conflito, né? E mais que isso, quem foi o instigador não foi o único, mas o instigador, a instigadora mais assídua do conflito foi a Inglaterra, que estava perdendo a proeminência. Né? Então, isso se repete na Segunda Guerra também. E agora nós estamos assistindo de novo. É como diz o Mark Twain, a história não se repete, mas rima. Né? Que não se repete, mas rima. Então, você está observando a Europa, realmente os próprios europeus, os mais perceptivos, eles se dão conta de que eles estão numa situação de subordinação. Né? Subordinação a quê? Aos Estados Unidos, né? Cuja situação econômica não é de um país fraco, é de um país forte que entrou em declínio diante dos outros. Esse é que é o problema. Aliás, sempre é esse o problema. Se você tomar... Outro dia eu vi uma pesquisa feita por uma instituição australiana, né? Das 47 inovações ou avanços tecnológicos e científicos apresentados no período dos últimos 10 anos, 34 são chineses. 34, olha só a proporção. Então, é preciso que a gente fique sempre atento para essas coisas. Beluso, e pensar, eu acho que em 1996, o Brasil era maior que a China. E você, como professor da Unicamp, me lembro de você me falar que os chineses vinham no Brasil para aprender como fazer algumas coisas de ordem da industrialização e tudo mais. Como foi rápido, né? Na verdade, é isso mesmo, Gustavo, desculpe eu te interromper, mas na verdade eles vieram aqui no início dos anos 80, né? Dos 80, né? No início dos 80. E o Brasil era, de fato, nessa época, na passagem do final dos 70 para os 80, o Brasil era o país mais industrializado entre os países do chamado terceiro mundo, ou emergentes, chamam emergentes. Sul global, só que não era sul global ainda. Isso. O Brasil tinha uma participação da indústria, incluída a indústria extrativa, de 34% do PIB, excluindo a indústria extrativa de 28%, indústria de transformação, né? E, ao longo dos anos 80, a crise da dívida, e depois eu estou notando que alguns economistas estão tentando refazer a história para dizer que não foi tão ruim assim dos anos 80 para frente. Né? Você não tem que defender o que você fez, você tem que defender o que lhe parece o mais adequado, né? Não vai ficando fazendo revisões idiotas como eles fazem, né? Dos números, como se os números, como dizia o Heidegger, quem na verdade fica só fazendo conta não pensa, né? Dizia o Heidegger. Mas o que é importante é você notar as transformações estruturais. Então, hoje a China tem uma participação na manufatura mundial de 34%.
é disparadamente a maior participação, muito maior que a dos Estados Unidos, que deve estar em torno de 18%, eu posso estar... Mas no caso do Brasil, nós na verdade, não chegamos a 2% mais. A quanto? 2%. 2%. Não, a participação a industrialização do Brasil. Na manufatura global. E a participação da indústria de transformação no PIB no Brasil é de 10%, sendo generoso. Alguns calculam 9%. Então, diante dessa transformação estrutural, tem gente que fala assim, não, porque a indústria não é importante, porque não sei o quê, então vamos ficar com o agro. Isso não existe. Não é que você vai menosprezar o agro, é importante, desde que ele seja bem administrado, bem regulado. Mas você não pode, na sociedade moderna, prescindir da indústria. A indústria significa avanço tecnológico, significa, na verdade, transformação da vida social, etc, etc. A indústria não é um conjunto de fábricas. As pessoas acham que a indústria é um conjunto de fábricas. É também um conjunto de fábricas. Mas a indústria é uma forma de produzir, que nasce da Revolução Industrial, né? Eu recomendo a leitura de um livro de um italiano, eu gosto dos italianos, chamado Angelo Calemi, que se chama Da Revolução Industrial à Revolução Tecnológica. Angelo Calemi. Né? Não, infelizmente, a Amazon não tem, mas eu capturei isso nos sites russos lá que oferecem possibilidade de você capturar. Eu tenho aqui o livro, em que ele vai contando como, na verdade, foi se desdobrando essa revolução industrial, como ela foi se desdobrando, se diferenciando. Então, hoje, por exemplo, nós estamos numa operação industrial, eu e você. Por quê? Estamos usando um procedimento tecnológico que nasce com a indústria, né? A agricultura também tem a sua dimensão industrial. Qual é a dimensão industrial? É que ela, a semeadura... Tecnologia. Aliás, o Brasil é conhecido por ter grande tecnologia. Grandes tecnologias. Assim como os transportes. Os transportes começaram logo, com o navio a vapor, com o trem, né? Com a ferrovia. O Beluso, né? A gente está aqui, o tempo está voando. Deixa eu trazer você mais uma vez aqui. Eu queria falar um pouco de futebol. O Beluso já indicou uma meia dúzia de livros para vocês aqui. Vocês pegaram, anotaram direitinho? Depois eu vou rever aqui, porque eu não consegui anotar, porque eu tenho que ficar muito atento ao que o Beluso está falando. Beluso, eu só vou no bate-papo aqui rapidinho, para a gente trazer alguns comentários da participação do nosso público. Hussein Brasil, ontem indaguei do Braga. Hoje o sumido apareceu. Braga Neto aí, que teve o sigilo quebrado pela Polícia Federal. Sigilo telemático, salvo engano. Hussein Brasil, condindo no Ministério da Justiça, instituições funcionam. Ciro Mantovani Neto, a exaltação do individual é a derrocada do social ou visão coletiva. Tá aí. Luz Tavares, oi Conde, o Lenny Streck falou desse livro numa entrevista com você e eu, apaixonada que sou pelo Machado de Assis. Ô Beluso, você conhece o Lenny Streck pessoalmente? Conheço, sim. Claro, Conheço, vocês são amigos. Claro. Eu quero trazer vocês dois juntos um dia. Vamos combinar? Vamos juntos, vamos nessa. Porque daí é uma overdose de cultura, né, que a gente vai ter aqui, além das análises importantes no campo, enfim, da economia e do direito. Paulo Sérgio Oliveira, 247 fica ainda maior com a presença do grande Beluso. Loló Prociano, Pasternak tem ligações com indústrias farmacêuticas, que decepção com essa personagem. Importante o Beluso saber disso, né? Quer dizer, tem uma ligação ali, o Beluso já deve saber, né? Dessa autora. Não sei, não sei. Porque parece que tem um interesse ali nessa apologia que ela faz de uma ciência hardcore e como única provedora de conhecimento, né? Ivo Menezes, professor Beluso, a política econômica pode transformar a população excluída em um ativo em vez de um passivo social? Olha que pergunta maravilhosa. Beluso, peraí que eu já vou passar para você. O Hussein ainda diz aqui, Beluso, nos crimes cometidos nas redes, que tal incluir, se cometido na rede, multa de 1 salário mínimo a cada 100 visualizações, proporcional ao alcance? Vamos entrar nessa pergunta do Ivo aqui. É o que o Lula fez, né? Transformar a população excluída em ativo, né? Mas, pois esse faz parte de todo o projeto que tem a ver com
a construção de uma sociedade mais justa e um estado do bem-estar social. Nós já tivemos essa experiência, ou seja, a Europa já viveu essa experiência, os Estados Unidos, em menor medida, também no pós-guerra, né? Porque como as sociedades emergiram de uma situação destrutiva, de qualquer ponto de vista, destrutiva moralmente, destrutiva fisicamente, né? Foi a Grande Depressão e a Segunda Guerra, né? Os conservadores europeus, estou falando de Gasperi, de Gaulle e Adenauer, criaram, cada um na sua órbita estatal, criaram um estado do bem-estar, que era exatamente transformar os perdedores na verdade, agentes sociais integrados, né? Foi o período mais brilhante, um dos períodos mais brilhantes da história da humanidade. Aí o pessoal diz, mas eles fizeram isso porque do outro lado você tinha a experiência da União Soviética, tinha o Stalin, que participou, aliás, das conferências de Alta, etc., né? Mas é verdade. Porém, a realização social disso, com participação das camadas menos favorecidas, que foram avançando, a distribuição de renda melhorou muito, a vida das pessoas melhorou, né? Basta vocês assistirem, né? Por exemplo, os filmes do Vittorio De Sica, se vocês quiserem, ou do próprio do outro grande cineasta italiano, né? Antonioni, Fellini. O que fez Os Deuses Malditos. Visconti, Luchino Visconti. Luchino Visconti, que é maravilhoso, né? O Fellini também. Quando as pessoas assistem, por exemplo, aquele filme do Fellini, que é como é que é o nome do filme? Mastroianni? Com Mastroianni, Tem o 8,5, tem 8,5. O que é o 8,5? O 8,5 é uma digressão sobre aquela sociedade que estava se reabilitando. Não é só um caso de amor, é um caso o Fellini tinha muita sensibilidade, né, para a questão social, né? Se você se lembra de um filme que foi sobre o declínio de Roma, que ele fez, o Fellini? Eu não me lembro o nome. A Marcord, não, né? A Marcord não, também a Marcord é sobre delírios ali. Mas também é um filme maravilhoso sobre a vida social na Itália, a Marcord, né? Assim como esse que eu vou mencionar, em que ele trata do fim do Império Romano, né? E tem uma expressão muito interessante, né? Muito interessante, em que ele comenta a nostalgia dos personagens romanos que se entregavam à bebida, às festas, aos banquetes, etc., mas sempre muito tristes. Um dia perguntaram para ele, mas por que seus personagens, isso é no fim do Império Romano, né? Por que seus personagens são assim? Aí ele respondeu, é a nostalgia do Cristo que ainda não havia chegado. Olha só. Não é maravilhoso? É maravilhoso, hein? Maravilhoso. Nostalgia do Cristo que ainda não havia chegado. Então, a literatura, a arte, o cinema, eles são muito importantes para a gente compreender o mundo. Não dá para você ficar restrito àquilo que você imagina que seja. Isso aqui é o campo. Aliás, nas ciências humanas, essa divisão entre economia, política, sociologia, antropologia, direito, é muito ruim, porque, na verdade, vai limitando a perspectiva das pessoas. Não serve. A gente tem que ampliar. Você teria que ter um curso como era muito parecido com aquilo que a Faculdade de Filosofia, onde eu estudei depois de fazer Direito, havia uma amplitude muito importante para você perceber as interligações entre as formas de conhecimento da sociedade, né?
Ô Beluso, tão bom conversar contigo. Daqui a pouco está chegando a nossa próxima convidada aqui, a Luna Zaratini, que é uma potência da nova geração política, vereadora em São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas eu quero ainda, enquanto ela não chega, deixa eu te perguntar uma coisa. O que está aí atrás é a sua biblioteca, correto? É uma das, né? É a oficial? Não, aqui é o seguinte, minha biblioteca, isso aqui é o quarto, a saleta onde saleta não, uma sala bem razoável onde eu trabalho, né? Onde está o computador. Mas a minha biblioteca se estende por todo o apartamento. Por todo o apartamento. Eu estou vendo que tem essas marquinhas branquinhas. Você catalogou todos os seus livros? Cataloguei. Agora a minha amiga que vem aqui, a bibliotecária que fez isso no passado, ela está catalogando os outros ainda que eu tenho, porque como meu filho foi para o apartamento dele, deixou o quarto dele aqui, eu botei os meus livros mais para lá. Gente, olha só a organização desse homem. Tudo catalogado, bonitinho. Você empresta livro, Beluso? Às vezes empresto, mas com... Se a pessoa merecer, você empresta, né? Eu empresto muito, mas sempre com o compromisso de devolver, né? Claro. Eu quero, na verdade, quando eu sair dessa para melhor, deixar para a Universidade Estadual de Campinas, para a Unicamp, a minha biblioteca. Que é onde você, enfim, teve a sua vida. Eu devo muito, muitíssimo. Você deve muito à Unicamp. Que coisa bonita. Ô, Beluso, deixa eu te perguntar. Todos essas personagens, inclusive lá já no governo Lula, nos 2 primeiros, ministros de diversas áreas, da Fazenda, Casa Civil, por exemplo, Dilma Rousseff, o Gabriel Galípolo, que é a nova promessa aí, não é nem promessa mais, né? O Galípolo é uma realidade. Fernando Haddad, o Lula, todos te consideram um mestre. Eu queria saber o seguinte: você tem conversado com o pessoal do governo sobre as... Deixa eu falar uma coisa. Eu não gosto de ser encherido e não falo a não ser que eu seja indagado ou perguntado. Eu imagino, estou vendo o Lula. Eu falei com ele lá no início do governo, tivemos uma conversa, aliás, a Dilma também participou. Foi lá, imagina a tensão que esse homem está vivendo, além das dores que ele está sentindo, né, na parte de trás das costas. Então, eu fico muito assim apreensivo com a situação de saúde dele e não há coisa mais desagradável do que você se achar. Eu converso, claro. Ontem mesmo eu jantei com o Gabriel, mas aí nós ficamos falando do Palmeiras, conversamos sobre teoria econômica, né? Conversamos sobre teoria econômica, essas coisas. Jantamos juntos com o Paulo Nogueira Batista. Então, é uma conversa. Eu não quero me meter em nada, não quero nem saber do que eles estão fazendo. Se eu for perguntado, eu dou um palpite, talvez nem sempre muito eficaz, mas eu acho muito... a mesma coisa eu faço, eu fui presidente do Palmeiras, né? E eu não gosto de ficar dando palpite, tanto que eu não vou aos jogos, assisto pela televisão, que eu não gosto de ficar lá dando palpite. Eu sei como isso é desagradável. Deixa as pessoas tocarem, você já fez o que você tinha que fazer, agora deixa os outros, se eles te perguntarem, você responde. Esse é o meu ponto de vista. Aqui, desculpe o hiato aqui, porque eu estou fazendo uma mudança aqui no aplicativo. Beluso, eu agradecer demais sua presença aqui, você sempre muito generoso. Quando o Beluso vem aqui, a gente precisa esticar, precisa conversar um pouco mais, porque é muita coisa para dizer, tem as referências. Ele começa a falar de literatura, de cinema, aí a gente não acaba mais, mas é uma delícia, né, Beluso? A gente merece, né? Falar não só... Aliás, a economia é isso, né? Acho que a ciência econômica, ela é como direito, né? Aqueles que se lançam para produzir teorias, para aplicar teorias, para inovar, precisam ter a sensibilidade
da história, da historiografia e da literatura e das artes, né? Preciso conhecer artes. Um economista que não conhece artes não tem graça. Meu querido Beluso, saudações alviverdes para você. Saudações alviverdes. Todo sucesso do mundo. A gente continua conversando e logo eu vou marcar um papo com o Lênio Streck, com você junto. Maravilha. Uma excelente semana para todos nós, né, Beluso? Para todo mundo. Muito obrigado e um abraço a todos que tiveram paciência de ficar ouvindo aqui.